Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo aqui o Gilmar Leite. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no canal. Ele está falando de Fortaleza e eu vou pedir para ele mesmo se apresentar melhor, né? Ele tem formação em várias áreas do conhecimento, né? Passando pela educação física e também numa interlocução com filosofia, né, e temas relacionados às artes também. Então, um prazer muito grande recebê-lo aqui, Gilmar. Já vou lhe passar a palavra aí, você quiser contar da sua formação um pouquinho, então a gente vai conversando. Então, boa noite aí, prazer recebê-lo no canal. Boa noite, Cauê. É um prazer muito imenso. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, né? E vamos bater um papo, conversar sobre o que a gente gosta. Como você falou, boa noite também à turma da filosofia. Eu gosto muito de filosofia. Não sou graduado em filosofia, mas tenho uma paixão muito forte. Eu me graduei eu sou pernambucano. Eu sou de uma região do sertão de Pernambuco. E para quem transita nos caminhos da poesia, dos repentistas, dos cantadores, é uma cidade deverasmente muito conhecida, né? Uma cidade que tem uma efervescência poética, de história, de mais de um século, e com isso se projetou até a nível internacional como o berço imortal da poesia. E eu vim para João Pessoa ainda nos anos 80, me graduei em Educação Física pela UFPB, na época era um curso muito voltado para o esporte, o Brasil queria ser olímpico. E depois fui para o Rio Grande do Norte, para o interior do Rio Grande do Norte, trabalhar mesmo na área da educação física, com esporte, depois com academia, etc. Mas, nesta época, quando eu trabalhava com educação física, existia uma inquietação muito grande comigo com relação ao corpo. Eu não me contentava com aquele corpo biológico, anatômico, fisiológico, bioquímico, né? Tão característico das áreas da educação física e também da área da saúde, né? E com isso eu vivia querendo compreender esse corpo além do fisiológico e do mecânico. E na ocasião, muito tempo depois, eu fui a Natal e conheci uma pessoa que influenciou muito, né, na minha vida, chamada Terezinha Petrúcia da Nóbrega. Ela é formada em Educação Física também e em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e e ela trabalha há muito tempo, né, com o corpo no campo da filosofia, mais precisamente com Merleau-Ponty, o filósofo Merleau-Ponty. Quando eu conheci, que eu li o livro dela, que era fruto da dissertação, foi uma paixão à primeira vista. Eu senti que naquele momento eu poderia trazer alguns diálogos que me inquietavam, que no caso seria a poesia, tão característica e tão ambientada no mundo no campo das letras, né, da linguística, das formas literárias, essa coisa toda. E eu não me sentia muito contente só com esse percurso, né? E eu pensava que a poesia ela estava muito além também das letras, que poderia ela estar também na nossa condição corpórea, né, sensível, estética e etc. E ela foi impulso, né, para eu voltar à academia depois de muito tempo, porque eu sempre dizia que eu só voltaria à academia se fosse para aproveitar a minha potência poética. Eu sou poeta, tenho vários livros publicados, outros escritos, e ela assim foi de uma generosidade muito grande. Ela disse: você tem que entrar na academia e levar a sua poesia, porque ela é de muita importância para a academia. Pois bem, na época eu fiz o mestrado em educação, né? E juntei o corpo lá da educação física, né, que eu já tinha conhecimento dos estudos, como eu falei antes, e a literatura, no caso a poesia, e a educação, que a educação física, apesar de ser uma área muito conhecida como área da saúde, mas é uma área de licenciatura, transita no meio da educação. E juntei, né, essas três áreas para trabalhar a poesia. Tanto que na banca lá, para ingressar no mestrado, perguntaram por que eu não tinha ido para letras, no lugar da poesia.
E eu disse na ocasião, não, eu quero para a educação, porque a educação abraça, é um campo muito aberto, permite os vários diálogos, e fiz o mestrado intitulado Corpo e Poesia para uma Educação do Sensível. E o que é que eu queria fazer nesse trabalho? Ou o que eu fiz nesse trabalho? Eu fiz uma proposta de que a educação ela não está pautada somente na sua forma tradicional, dentro da residência, dentro do lar, como a educação comportamental, e também ela não está pautada somente no espaço escolar, que está muito ligado à questão cognitiva, ainda, né? E eu pensei que poderíamos propor, não é inaugural, outras pessoas já fazem isso há muito tempo, né? Propor uma educação do sensível. O sensível não apenas como um estado emotivo, mas como uma ética, como uma estética e como uma construção do conhecimento, né? E daí eu enveredei por esse caminho, assim, foi muito gratificante. Eu trabalhei a criação poética, eu trabalhei a linguagem poética, trabalhei a performance poética, e até aquele momento era tão pouco explorada, porque era mais explorada a performance ou do atleta de alto rendimento, ou então a performance do ator, do dançarino, mas a performance do poética não era tão, por mim, a nível do Brasil, muito trabalhada. Eu fui encontrar no filósofo francês, Posuntor, né, esse aporte teórico que me deu muita sustentação para trabalhar o corpo, a palavra, a voz, o gesto, a expressão, a comunicação, a recepção. Isso, para mim, foi de fundamental importância para dar uma carnalidade à poesia, né? E também trabalhei, na época, coincidentemente, eu fui convidado para trabalhar com oficinas de literatura de cordel para os professores da rede pública do estado do Rio Grande do Norte, né? E na época trabalhei com a literatura de cordel, a criação, o recital e essas coisas mais que fazem parte da performance e da criação, e terminou sendo o último capítulo da minha dissertação. Então, eu juntei, né, como eu disse, a literatura, no caso a poesia, a, 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 a filosofia de Merleau-Ponty e, no caso, a educação dentro dessa perspectiva do sensível. E foi interessante porque, num embalo só, eu terminei o mestrado no dia 28 de fevereiro e no dia 3 de março eu já estava assistindo a aula do doutorado. E seria um aprofundamento da dissertação. A minha orientadora, na época, estava fazendo pós-doutorado em Montpellier e eu já estava com o trabalho pronto, ela tinha deixado outra pessoa orientando, e a pessoa que estava me orientando disse: mas está tudo pronto, o trabalho, tu tiraste, está com conceituar em tudo, já tem artigo publicado, por que não faz mudança de nível? E eu fiz a mudança de nível. E seria um trabalho sobre um aprofundamento da, da dissertação, que seria mais ou menos assim, a experiência estética na linguagem poética. Só que na época, eu tenho um grupo de Natal chamado Sertania, coordenado por um grande amigo meu chamado Walter Pinheiro, professor lá do Departamento de Educação. E Walter, já com 6 meses do mestrado, do doutorado, Walter disse: mas vamos escrever, eu estou com a verba aqui da cátedra, e vamos escrever um artigo vamos escrever um livro sobre o sertão. E eu fiquei, como se diz no sertão, matutando, o que é que eu vou escrever, né? E fui para casa e comecei a pensar. E daí começou não só escrever esse artigo, mas mudar o rumo da tese. E eu digo: eu não vou mais fazer a tese sobre o que a gente pensou, não. Eu tinha feito o projeto, tudo. E convidamos, né, para seduzir a minha orientadora, convidamos, fomos para um bar, tomar um vinho. E ela disse: vocês estão querendo me enrolar, o que é que vocês querem com isso? Eu digo: eu quero escrever a minha tese sobre o sertão. Ela disse: o que é que tu vai fazendo sobre o sertão? E na época, exato, muitas dúvidas, né, da gente, como vai fazer e tal. Mas a coisa foi amadurecendo e surgiu a ideia já seca, né? O sertão educa. Então, na ocasião, ela até ofereceu uma disciplina, porque ela tem um trânsito muito bom lá na filosofia em Natal, na UFRN. Ela ofereceu uma disciplina quase que especificamente para mim, chamada A Natureza em Merleau-Ponty, que é aquele livro que ele publicou, nem ele publicou um livro póstumo das notas de curso lá do curso sobre a natureza, que ele deu
no Colégio de França, né, um livro muito solto, e ela deu uma disciplina, ela ministrou uma disciplina, e essa disciplina me ajudou muito a pensar a natureza a partir de Merleau-Ponty, dos vários diálogos que aquele livro, esse curso, ele dialoga com vários filósofos, Aristóteles, com Scherer, com Bergson, com Russo, com Kant e com demais, com a física, com a biologia, e foi muito bom para mim. Então, eu apropriado já desses conhecimentos Merleau-Ponty, a parte da natureza, né? E também fui nos grandes clássicos do nosso sertão, que é o Grande Sertão Veredas, né, do nosso querido Guimarães Rosas, e os Sertões de Euclides da Cunha, né? Então, fui me entrelaçando com esse, trazendo também a questão da poética, porque Caio, eu tenho uma preocupação de descrever no meu trabalho acadêmico também na envergadura poética, né? O texto com a linguagem poética. Já que eu estou falando do sensível, dessa experiência estética, também é merecido que o texto também tenha uma poeticidade. E daí eu fui transitando, e daí foi necessário outros conhecimentos, por exemplo, tem uma sertaneja, ela faleceu há pouco tempo, lá do Cariri paraibano, chamada Zabé da Loca. Essa mulher, ela passou 30 anos de sua vida morando numa loca, separada da civilização. E ela é tocadora de pífano, era. Então, eu fui tentar também compreender essa música do sertão, da natureza, essa arquitetura da loca, essa arquitetura fenomenológica, né? E daí fui traçando nos meandros da tese vários diálogos, como o próprio Sertões de Euclides da Cunha, que é um livro multidisciplinar, ainda que não é tão conhecido por essa envergadura. Trata como um ensaio, outro como um texto sobre arquitetura, antropologia, ainda essa confusão, porque ainda a gente não se acostumou com a transversalidade e a interdisciplinaridade do conhecimento. E fui fazendo a lá Euclides, né? Dialogando a literatura, a poesia, a literatura da prosa, a poesia da minha própria poética, e também a arquitetura, a música, a geografia, porque eu tive que falar da geografia, porque o campo de pesquisa foi a minha região, o Vale do Pajeú com o Vale do Cariri paraibano. Então, são micro-regiões dos dois sertões que dialogam muito através da literatura poética. E eu fui tentar conhecer essa cartografia não volátil, né? Onde as fronteiras elas são mutantes pela questão da poética, até pegando o tema lá do próprio até pegando a frase tão conhecida do Guimarães Rosa, que o sertão está em toda parte, né? E quebra toda essa lógica de uma geografia fechada em si, mas de uma geografia volátil, mutante, né? E movimentante, né? E também pegando a própria aridez que traz lá de Euclides da Cunha, do sertão bravo, sertão ressequido das secas e tal, e fazendo esses vários diálogos, né, dentro de uma narrativa poética científica, né? E trago a natureza do sertão, o sertão verde, o sertão seco, o sertão verde, como ele se transforma. Também eu fiz uma longa jornada por esses sertões, por essas micro-regiões, conversando com os sertanejos, porque era necessário a voz, a palavra dele, do homem do campo, que vive aquela natureza constantemente. E conversei com várias pessoas, inclusive a própria Zabé da Loca, como era, não foi uma entrevista, foi uma conversa de pé de parede, na beira da cozinha, tomando um café com bolacha ou com tapioca, e vendo, escutando as narrativas do cotidiano deles, como eles plantam, como eles percebem a chuva, como eles aprendem com a natureza, essa integração que eles têm no seu cotidiano. E daí eu transitei desde o começo da tese até o final, fazendo esse diálogo constante entre a natureza, a literatura, a poética, a geografia, a biologia, a antropologia, né? Porque falar do homem tem que entrar pelos meandros da antropologia, da geologia, pela questão do solo do sertão, com suas formações rochosas, etc. E fui fazendo, e acho que eu consegui fazer esse trabalho. Assim, as críticas foram muito, tanto na defesa como depois da publicação do livro, são muito
bem aceitáveis, né? São aceitáveis, não, são muito bem direcionadas sobre esse jogo de cintura que eu consegui fazer. Então, eu sou eu sou professor da UFPB, do Departamento de Educação. Eu não sou do campus 1, existe um campus bem próximo de João Pessoa, quase considerado região metropolitana, chamado Vale do Mamanguape, que são várias cidades que são banhadas pelo rio Mamanguape, né? Então, é o campus 4, Litoral Norte, também o campus que atende a maior reserva indígena litorânea que nós temos no Brasil, que é a reserva indígena da Baía da Traição. Então, tem muitos índios que são alunos meus, sertanejos, brejeiros. É um curso, é uma região, muito diverso é muito diverso o corpo de alunos e alunas que fazem parte do campus. E eu trabalho com a área de arte e educação. E como eu sou da área de educação, também a gente atende as outras licenciaturas, dando aula de avaliação da aprendizagem, de política e gestão. Mas minha área de concurso mesmo é a área do sertão, ou a área de arte e educação. Eu estava, Caio, com um projeto pronto, já carta aceita e tudo, para fazer o pós-doutorado, que seria, ou será, não sei se eu vou ter tempo de fazer isso com esse governo, como é que será, a gente não sabe o que é que amanhã vai acontecer. E tem uma poetisa lá da minha cidade chamada Severina Branca, inclusive ela tem filmes com ela, documentários, e ela, dos 15 até os seus 40 e poucos anos, ela foi prostituta. Depois foi alcoólatra, e ela é uma poetisa extraordinária, uma mulher analfabeta, né? E hoje não é mais prostituta, né? Mora numa casa lá, pertinho lá de São José do Egito, uma comunidade, e o pós-doutorado seria sobre ela, a história de vida dela no campo da fenomenologia, envolvendo também a parte da literatura, da poética dela. Esse projeto ele está guardado, né? Aguardando aí. E há pouco tempo eu fiz também uma apresentação de uma live lá do nosso grupo do GPEDUSC sobre aquela série de retirantes de Portinari. Aí foi bem filosófico e literário e também artístico. Era Os Retirantes de Portinari, uma estética da miséria, da fome e da morte. Esse artigo está em Minas para avaliar lá por uma revista da Federal de Minas. Bom, é mais ou menos isso, né? O meu percurso, as minhas pesquisas, as minhas inquietações. Tenho uma paixão muito grande pelo sertão, não só o sertão nosso, mas o sertão de todos os cantos, né, do Brasil e do mundo. E também meu envolvimento com a literatura, com a poética é muito grande. Muito bom, Gilmar. Sua trajetória é incrível e muito bom ouvi-lo. Você fala de uma maneira cativante. Gostei muito. Obrigado. Se você puder falar um pouco mais sobre a questão do educar, né? Você falou desse tema, né? Que a educação física está na fronteira dos estudos do corpo, fisiológicos, mas também na licenciatura, na pedagogia, na educação. Como que você vê essa fronteira entre a questão do corpo e a questão de uma pedagogia? Como que você vê essa questão do que seria educar, né? Que eu acho que é um tema aí que perpassa várias coisas que você disse. Bom, a educação física, apesar de ter tido muitas mudanças aí nos cursos, principalmente quando houve a divisão entre o bacharelado criou-se o bacharelado em educação física. Quando eu fiz, não existia, era só a licenciatura. E com a criação do bacharelado e ficando a licenciatura mais, digamos, mais independente, hoje nós encontramos nas licenciaturas estudos filosóficos, sociológicos, da educação física, etc. E daí já existem muitos trabalhos, né? Não só lá do Estesia, que é o grupo que eu participo lá de Natal, onde eu fiz o mestrado e o doutorado, mas em outros cantos do Brasil, sobre esse corpo que ele transcende o biológico, né? Ele transcende essa fronteira do biológico, no qual está a anatomia, a biologia, a fisiologia, a bioquímica, etc. Ele transcende essa compreensão de que não é somente isso. O corpo é isso, mas não somente isso. E quando ele não é somente isso, há o quê?
Aí nós vamos, quer dizer, nós que trabalhamos com a fenomenologia, nós vamos buscar nos estudos de Merleau-Ponty que o corpo ele é um sujeito, ele não é um objeto manipulado em laboratórios, né, como ele é manipulado nos laboratórios do treinamento esportivo, do esporte de rendimento, dessas coisas, mas é um corpo que ele é um sujeito portador de atitudes, de intencionalidade e de uma metafísica da carnalidade, que ele transcende através da expressão, da linguagem, da comunicação, um ser ontológico, um ser que se manifesta nas artes, na música, na poesia, na literatura. Então, esse corpo deixa de ser objeto e passa a ser um sujeito com intencionalidade, passa a ser um corpo vivo e não mais um corpo manipulado em busca de resultados determinantes ou determinados, mas um corpo que é, como diz o próprio Merleau-Ponty, que é uma obra de arte aberta e inacabada, né? A linguagem, né? A linguagem do corpo, ela nunca está dada, ela é uma linguagem que ela é construída e constituída através das relações do nosso cotidiano, seja através das relações com a cultura, seja através das relações com a arte e seja através da educação. Quando parte do campo da educação, é preciso que nós, principalmente nesses tempos cada vez mais mecânicos, mais tecnológicos, mais desafetuosos, né, mais consumistas, é necessário que nós busque reencontrar nesse corpo a nossa forma humana, né, de criar cultura, de criar sentimentos e de criar conhecimento, né? O conhecimento ele não está pautado somente na tradição dos laboratórios ou então na tradição dos livros que nós escrevemos, mas também esse corpo, quando ele se comunica, quando ele interage, quando ele aprende, ele está construindo conhecimento a todo instante. O próprio Spinoza dizia, o que é que o corpo não pode, né? E as veredas, pegando lá de Guimarães Rosa, as veredas no sentido de encontrar os oásis, ou então as veredas de Euclides da Cunha, que são caminhos para o conhecimento do corpo dentro da educação, eles estão abertos, né? Há muito o que se explorar dentro do corpo, no sentido de dar a ele o lugar que ele merece, que tanto foi negado pela tradição, pelo positivismo, né, pelo tantas e tantas formas racionais de se pensar o corpo. Então, trazer esse corpo para dentro da escola, com uma linguagem do conhecimento, que é possível através da sensibilidade, através da percepção, a percepção não apenas apenas como um comportamento, mas como uma atitude de me deslocar para o mundo e também trazer o mundo para dentro de mim. E essa percepção ela é possível através do sensível, né? Através da experiência sensível. Eu me colocar diante do mundo e o mundo se colocar diante de mim numa estrada de mão dupla, onde as coisas se intercruzam e acontecem. Então, pensar a educação, o que Paulo Freire dizia lá na dialogicidade do conhecimento, mas também essa dialogicidade trazida ou então permeada por uma experiência estética, por uma experiência sensível. Essa é a forma que eu penso, né, a educação como uma provocação e também como uma intencionalidade e também como uma vivência das coisas sensíveis que estão no mundo e em nós mesmos. Muito bom, Gilmar. Gostei muito da conversa. Se você quiser dizer mais alguma coisa para a gente encaminhar aí para a nossa conclusão, talvez sobre o que a gente tem passado ultimamente, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil e é preciso repensar todas essas coisas, né? E a educação está sob ataque, a filosofia também, as artes, né? Talvez você tenha algo a dizer sobre isso também, sobre a importância da resistência nesse momento que a gente passa.
É verdade, com certeza, Caio. Você tocou em 3 lugares que estão sendo dinamitados, né, por essa nova, por essa nuvem negra que paira sobre o Brasil, né, da intolerância, do desrespeito às minorias, do desrespeito a determinadas classes, como a, a, os gêneros, as questões de etnia. E eu acredito que a filosofia que nos faz pensar, né, que nos faz interpretar o mundo e a nós mesmos, né, a educação que faz a gente se mover, que nos que, então e também nos transformar, as artes que também eu acho que são 3 irmãs da mesma vitela, as artes, a educação, a filosofia, eu acho que são irmãs vitelinas. Elas são justamente as 3 áreas do conhecimento que não, eu digo que não vai salvar a humanidade, né? Eu acho que, mas que pode fazer com que a humanidade pense e sinta melhor e reflita sobre as suas relações com o mundo e consigo mesmo. A gente, como a filosofia e também a educação e a própria exata, vem pensando isso, acho que há algum tempo, os caminhos que a humanidade vem tomando com o neoliberalismo, com o consumismo, né, com a segregação de raça e essas coisas todas, esse turbilhão todo, as relações desafetuosas que estão muito presentes no nosso cotidiano, as pessoas não se abraçam, as pessoas não se comunicam mais através dos corpos, mas através de outros elementos, no caso hoje mais do que nunca a questão virtual. Então acho que é um momento de nós pararmos e, como diz lá o Merleau-Ponty, ele tem uma frase de Merleau-Ponty que eu gosto muito, que ele diz: é preciso olhar para ver, né? É preciso que o nosso olhar habite as coisas, para que a gente possa ver de forma melhor a nossa humanidade em que ponto está, né? E esse é um momento de refletirmos a nossa corporidade, né, entrelaçada com as artes, entrelaçada com a filosofia, onde está nosso corpo nesse mundo atual, né? Eu acho que eu acho que é de fundamental importância, porque corporalmente nós estamos divididos, mas essa divisão ela já vinha acontecendo de uma forma ou de outra com tudo que eu já falei, consumismo, tecnologia exacerbada e outras coisas mais. Tá certo, Gilmar. Muito prazerosa essa conversa. Gostei muito de conversar com você, de ouvi-lo. E espero que depois a gente possa nos encontrar aí pessoalmente, talvez numa estadia pelo Nordeste, que eu gosto muito de visitar regiões diferentes do Nordeste. Estive já em algumas regiões aí. E João Pessoa, Fortaleza, né, são capitais que eu gosto muito. E talvez se quiser dizer alguma última coisa, então, para a gente encerrar a conversa, agradecendo muito sua presença aqui. Eu agradeço muito, Caio. Eu estava até conversando há pouco com meu irmão. Eu já tive na Amazônia. Eu tenho um irmão que mora em Roraima, né? E passei 20 dias lá pelo Irariquera. Fui lá onde Mário de Andrade escreveu Macunaíma, né? Que eles lá chamam Macunaíma, né? E tive por lá, e a região amazônica é uma grande paixão minha. E também eu não conheço São Paulo, eu quero conhecer São Paulo. Eu tenho um grande amigo em São Paulo, que é o Antônio Nóbrega, né, o grande musicista, cantor, compositor, e ele vive me convidando para ir em São Paulo, fazer uma fala lá no teatro, lá no Espaço Brincando, para os alunos dele. E eu estou num pé e no outro, eu estou também, eu estou fazendo parte de um grupo de leitura com a turma da USP, que eu acho que é o pessoal da arte cênica, e a gente está lendo peças de teatro. A gente leu Ariano Suassuna e agora a gente está lendo uma peça grega. E eles estão dizendo: você tem que vir a São Paulo, conhecer e tal. E não vai demorar eu ir. E com certeza a gente vai se cruzar em qualquer momento. E eu tenho o prazer de lhe conhecer pessoalmente, né? De sentarmos numa cadeira, nos abraçarmos e fazermos um brinde à vida. É isso aí. Espero que quanto antes isso possa acontecer. Muito obrigado, Gilmar Leite. Boa noite aí para você, para quem está assistindo também, agradeço todo mundo. Deixem comentários aí para a gente continuar essa conversa depois.
e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.